Olha, pessoal, conforme eu anunciei no início do programa, hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E sabe por quê? Porque essa síndrome é resultado da trissomia do cromossomo 21 no DNA do ser humano e por isso foi escolhida a data simbólica 21/3. A síndrome é identificada no nascimento e estima-se que 1 a cada 1000 bebês nasçam com essa mudança genética. E esse é o tema do nosso quadro Saúde da Mulher de hoje. E claro, para falar dos tipos de Down, do trabalho de socialização, da importância dos estímulos e também da expectativa de vida dos portadores, nós recebemos, óbvio, aqui no estúdio, o Dr. Bellarmino, sempre bem-vindo, obrigada pela participação. Hoje eu estou um pouquinho rouquinha, hoje é a minha vez, doutor. Tudo bem. Seja bem-vindo, obrigada sempre pela participação, Obrigado doutor. sempre. Deixar um parabéns aqui pro pessoal de Indaial, que sempre nos prestigia. Então, o José, a Susan já tiveram a oportunidade, agora chegou a minha vez de dizer obrigado, Indaial, obrigado pelo prestígio, pelo carinho de todo o povo indaialense. E hoje um tema tão pertinente, né, Suzano? 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. E num mundo cada vez mais onde a tentativa é da globalização, da socialização, nada mais pertinente do que abordarmos algo tão frequente e muitas vezes até mitificado no nosso meio. Então, o que é, doutor, o Down, a síndrome de Down? O que acontece geneticamente? O que é? Normalmente, todos nós, idealmente, temos 46 cromossomos. Eles são agrupados geneticamente em duplas. Então, são 23, em cada célula, há 23 pares de cromossomos. E sendo que, na síndrome de Down, o cromossomo 21, ele tem uma triplicação. Então, no 21, 3 vezes o código genético. O que ocorre? A data foi escolhida, essa triplicação, o mês de março, e o 21, o número de... o cromossomo onde ocorre essa alteração. A alteração, ela pode se dar de maneira mais intensa, leve, moderada, acentuada. Então, o Down, ele vai ter uma inserção social muito na dependência do estímulo, da forma como ele for acolhido, do que da forma genética, assim como todos nós. Às vezes não tem triplicação no cromossomo 21 de nenhum de nós e a pessoa tem dificuldades intelectual, tem dificuldade de interação, tem dificuldade social, porque não recebe estímulo. Exato. Então, é esse o nosso parâmetro. Como conviver e fazer o Down tão bem quanto outra criança, normalmente o adolescente e o adulto, porque cada vez mais a longevidade está chegando e até então, o que no século passado era tido por doença, quem diagnosticou a primeira vez e caracterizou como Down, leva o nome dele, foi um britânico, John Down. Se verificavam, tinha-se muitas dúvidas, porque muitas crianças que nasciam não apresentavam as características dos pais. E esse médico britânico, em 1862, quem tiver com a calculadora em casa, fizer 2012 menos 1862, vai descobrir que hoje comemora-se 150 anos que a medicina caracterizou a síndrome de Down. Quais as características, de que forma? Esse médico britânico, até então ele verificava que crianças que nasciam e não tinham as características dos pais, tinham características de crianças que nasciam na Mongólia. Olhos amendoados, feições, a distribuição da gordura corpórea parecia muito com asiáticos. E, fatidicamente, as pessoas sempre achavam que poderia haver traição, que o filho não havia o teste do DNA. Esse médico que estudou a síndrome, ele teve uma filha com Down. E ele que atendeu a esposa. Então, ele tinha certeza que aquelas características, o filho era dele e dali é que começou a estudar o código genético. E aí viu que no cromossomo 21 havia essa trissomia. E essa mudança acontece por quê? Essa mudança genética, doutor? Isso é hereditário? Não é hereditário. Isso é todo casal que está tentando engravidar, ele é passível de gerar um filho portador da síndrome de Down. É um acidente que a gente chama, que ocorre nesse cromossomo 21, onde há essa triplicação. É na hora da fecundação mesmo, ao invés de haver essa duplicação no 21, há uma triplicação.
Tá, doutora, a gente sempre fala aqui no programa sobre o ácido fólico. O ácido fólico agiria de alguma forma na síndrome de Down? Ineditamente, como tudo que tem, toda boa regra tem a sua exceção, nesse caso não. Esse acidente, o ácido fólico não consegue porque é bem no momento da concepção. É o momento que o ácido fólico age também. O ácido fólico ele estaria mais ligado a alterações neurológicas e não tanto da parte da coaptação das sinapses, ou seja, da parte intelectual, do desenvolvimento intelectual da criança, que é aonde a gente verifica a maior alteração. O que seria basicamente a síndrome de Down fisicamente? O que traria para o portador da síndrome? Alterações principalmente cardíacas que até então não eram muito reversíveis. Com a medicina cada vez mais desenvolvida, o mais comum é uma alteração atrioventricular, CAV, a gente chama comunicação atrioventricular, que é plenamente irreversível, Suzana. Na síndrome de Down, há uma queda do tônus da criança portadora, do adolescente, então entra o papel importante dos fonoaudiólogos, porque já começa ao nascimento. A criança não tem, às vezes, a força nas bochechas para poder sugar a contento. A língua da criança com Down, pela hipotonia, ela pode ficar um pouco mais protrusa, ela fica um pouco mais para fora, devido a essa queda do tônus, né? Então, outra alteração muito frequente são visuais. As crianças com síndrome de Down, elas podem ter déficit visual. Tudo, um bom oftalmologista corrige, uma cirurgia cardíaca corrige essa parte física. E o tônus tem que ser trabalhado pela estimulação, tanto do casal, já começa em casa, como com pessoas especializadas na área, como os fisioterapeutas. Doutor, a gravidez após os 30 anos aumenta a probabilidade de gerar um filho com Down? Aumenta. Ao contrário do que nós sempre preconizamos aqui no programa, que o ácido fólico ele faz com que o genoma fique protegido, que é a cápsula do óvulo que envelhece e não o conteúdo. Nesse caso da síndrome de Down, a gente vê assim nitidamente uma incidência muito maior à medida que os anos passam, sendo que mulheres abaixo de 35 anos têm chance de 1 em 2.000 gravidezes a incidência. Entre 40 e 45 anos é um portador a cada 200 gravidezes. E acima de 45, a cada 30 gravidezes, a possibilidade de a mãe conceber bastante. E como é que a mãe descobre isso? No pré-natal já é possível, num ultrassom? A partir de quantos meses é possível diagnosticar, doutor? Essa parte é uma parte muito difícil para nós obstetras, porque a gravidez é uma bênção e, como tal, envolve muita energia, muita coisa boa. E nós, profissionais, enquanto estamos avaliando o embrião, a gente já pode verificar com 12 semanas, ou seja, no 3º mês que se verifica isso, e esse exame tem até um nome, é a medida da translucência nucal, que é a medida que vai da parte posterior à parte anterior do pescoço do embrião. Existe uma medida padrão que, quando essa medida ela dá muito acima, é muito provável que a criança seja portadora de síndrome de Down. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente dá uma reavaliada, tipo, uma semana depois, pede para o casal retornar no consultório e pede-se um aconselhamento genético. E uma outra forma de fazer, e a confirmação já no 3º mês, até para o casal poder ficar, se preparar, para ter o devido preparo para poder receber a criança, fazendo uma punção do líquido amniótico. Como funciona isso? Você passa o ultrassom e tem uma agulha bem fininha, isso pode se fazer no centro de diagnóstico, é puncionado o líquido amniótico e mandado para um centro geneticista. Nós temos aqui em Blumenau e eles fazem o mapeamento genético. Nesse mapeamento genético é que vai se ver se há trissomia do cromossomo 21 ou não. Mas, na minha experiência particular, eu acredito que da maior parte dos colegas, geralmente quando a translucência nucal excede o pescocinho do embrião, ele dá pescoço alado, que a gente chama, é muito provável, a gente já tem que estar preparando o casal para não ter a surpresa do dia do nascimento ou a falta do preparo, né? A gente precisa ter uma estrutura até psíquica para poder lidar com as novidades. Doutor, a pessoa com Down, vida normal? Vida normal. Na verdade, tudo muda conforme o estímulo. Seria mais ou menos isso que a gente tem que deixar claro aqui, pregar aqui nesse Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Eu quero até mostrar um livro aqui de colegas aqui de Blumenau,
doutor Hamilton Fogaça, a doutora Maria Cília, fazendo um trabalho excepcional, tá? Falando sobre a síndrome de Down, o manuseio. Aqui até só para adiantar para quem está em casa, essa garota vai participar, Ana Paula, conosco daqui a pouco aqui, tá, pessoal? Ela vai estar aqui, ela já está aqui. Então, e aqui tem uma frase muito interessante do Dr. Hamilton: inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Ou seja, não se deve nunca tentar tratar o síndrome de Down, a síndrome de Down, o portador, como não o tendo, e sim como tendo. Não é fazendo, é saber lidar com a situação. É como nós estarmos, de repente, na praia e tentar ir com uma roupa para o campo. Não faz sentido, ou vice-versa. A criança com síndrome de Down, ela vai ter as peculiaridades, as especificações próprias dela. Nós é que vamos ter que interar e aprender com ela e ela conosco como desenvolver. Agora, existe uma limitação nesse desenvolvimento? Existe. Agora, é muito individual e muito... A criança com Down, ela consegue chegar à mentalidade intelectual de um adolescente de 14, 15 anos, o que é plenamente compatível com faculdade, com namorar, com emprego, trabalhar socialmente, lazer, atividades desportivas. É um cidadão normal. O que vai depender da nossa estrutura, que viemos do século XIX. Talvez a Susan não, mas eu sim. E aonde era tratado como doença, Susan. Esse é o grande problema da síndrome Down, é a forma como o tempo é um grande aliado para a gente descobrir que muitas das diferenças, na verdade, são normais. A forma como a gente lida é que nós temos que nos lapidarmos diariamente para poder tirar do melhor do convívio. Quantas pessoas que não são portadoras de Down, que nesse momento estão fazendo atrocidades sem justificativa nenhuma, ou que não têm o devido desempenho intelectual por outras N razões. É verdade. Então, não seria uma síndrome que deixaria inapto para o bem viver uma criança portadora de Down. Doutor, e a expectativa de vida deles, como é que é? Cada vez maior. Mediante os recursos que a ciência nos promove atualmente, basicamente, hoje já tem casa de anciões para portadores de síndrome de Down, por exemplo. Específico para as necessidades dos portadores da síndrome. Ou seja, quando antigamente, num passado recente, vivia-se até 30, 40 anos, hoje há idosos, já tem a terceira idade de portadores da síndrome de Down. Inclusive, diga-se de passagem, excelentes companheiros, parceiros, dialogar, fiéis, o que há de bom. É óbvio que cada pessoa, e não seria o Down que seria diferente, tem a sua personalidade, tem o seu comportamento, como tudo na vida. A mensagem é a seguinte: eles estão de igual para igual conosco. Nós é que temos, muitas vezes, que nos reprogramar e nos despirmos de alguns conceitos prévios para poder interar e criar uma nova relação e um vínculo. E isso começa lá no pré-natal, quando sai o diagnóstico, que muitas vezes é uma causa de tentativa, principalmente do pai, eu observo, de querer interromper a gravidez. Como se fosse algo, uma doença, como se fosse algo ruim. E geralmente eu observo com um olhar muito... cada vez mais confiante nas mães, que eu vejo assim, as mães são a fonte de tudo, não só da vida, mas as mães, quando o pai diz assim: doutor, é isso mesmo, não é melhor interromper? A mãe nunca me deixa responder, a mãe diz: eu vou ter este filho. Ah, que bonito. Então, isso é maternidade. E aí, que exemplo, né?